Olá, pessoal! Estudaremos sobre o Plano Municipal de Educação, PME de Japeri. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Eu também irei disponibilizar um documento contendo questões autorais, com gabarito brevemente comentado para venda, para vocês estarem fixando o conteúdo, beleza? Assim que estiver pronto, estarei colocando os links na descrição desse vídeo. Também é muito importante, né, que você se inscreva e ative o sininho para estar acompanhando os lançamentos, né, nessa playlist, né, que será uma sequência de vídeos e também outras que estão presentes aqui no canal que podem ser do seu interesse, beleza? Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o PME, o Plano Municipal de Educação de Japeri, ainda na parte de diagnóstico, falando sobre gestão democrática. Bom, segundo o PME de Japeri, né, a gestão democrática ela está sempre, né, tá em constante construção e reconstrução, tá? Então, a cada momento, passa por um processo que se constrói e reconstrói. Ou seja, é algo que é plástico, é algo fluido, é algo que não é estático. O PME traz também a Constituição Federal de 1988, né? Traz um trecho, né, o artigo 206, que respalda o princípio da gestão democrática como norteador da educação pública. Além de trazer, né, o trecho da Constituição Federal, também traz, né, um trecho da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né, traz precisamente o seu artigo 3º, o inciso 8º. Bom, gestão democrática do ensino público na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino, normas que definem e norteiam a prática escolar. E ainda no seu artigo 14, dois princípios importantes, né, que não podem ser refutados das normas municipais que tratam da gestão. A participação de profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, né, o PPP da escola, e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Bom, gente, resumindo, gestão democrática corresponde à participação de todos os membros da comunidade escolar. Participação efetivamente em quê? Participação no processo educacional, tá? Em todas as nuances do processo educacional. Tá? E como é que acontece essa participação? Bom, se tratando, por exemplo, de profissionais de educação, nós temos diferentes profissionais de educação, professores, gestores, coordenadores, merendeiras, os agentes de apoio escolar, enfim. Se tratando de profissionais de educação, eles participam da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP da escola, que contém ali uma série de informações em relação à comunidade, em relação à missão da escola, em relação aos projetos que são desenvolvidos, as metodologias que são utilizadas, enfim. Tem até aqui no canal, tá, uma aula sobre PPP, tem uma playlist sobre fundamentos de educação que vale a pena vocês assistirem. Então, os profissionais de educação participam na elaboração do PPP da escola. E a comunidade, né, como um todo, os responsáveis, por exemplo, os próprios discentes, né, os próprios alunos, participam de conselhos escolares ou algo equivalente a isso. E é o que diz um trecho trazido pelo PME em relação, né, ao diagnóstico da gestão democrática, diz que a gestão democrática é principalmente caracterizada pela participação de pais, alunos e dos profissionais de educação na gestão da escola, onde todos começam a se perceber como também responsáveis pela tomada de decisões. O PME traz como um dos principais desafios, o maior desafio, na verdade, em relação a essa questão da gestão democrática, que é o fortalecimento dos referidos conselhos escolares. Né, fortalecer esses conselhos escolares, dar voz a esses conselhos escolares, organizar melhor isso, né, e conseguir fazer com que de fato os conselhos aconteçam e que tenham ali um engajamento, uma participação da comunidade. Também é dito que o cargo de gestão das escolas não é definido por eleição, e sim por indicação. Vocês podem estar se perguntando, indicação de quem? Aqui não é dito, porém a gente supõe, né, a gente consegue supor que a indicação é por parte, né, do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo, do prefeito ou da prefeita que está ali vigente. E sabemos, né, que o ideal é que esse gestor, ele assuma esse cargo por eleição, né, porque a eleição, de fato, é um processo participativo. Vamos falar agora de formação dos professores e valorização do magistério, que é mais um tópico que está no diagnóstico do PME. Bom, o plano de cargos e salários é algo muito importante no que diz respeito à valorização dos profissionais de educação.
Porque o plano de cargos e salários, ele contém ali os níveis que aqueles profissionais eles podem ocupar, eles vão ocupar, e a ascensão desses profissionais ao longo do tempo, né, por tempo de carreira, né, por antiguidade, e também por conta de qualificação. Ele melhorou, ele se aperfeiçoou, ele fez uma especialização, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, ele vai subir de nível. Então isso é uma forma de você valorizar esse profissional e estimular, fazer com que ele se sinta incentivado a sempre se qualificar. Aqui é dito, né, que a investidura dos cargos que compõem a carreira dos profissionais do magistério da rede pública municipal ocorre através de aprovação em concurso público, posse e efetivo exercício na classe para a qual prestou concurso, com nível e referência salarial correspondente à habilitação apresentada no ato de sua posse, cumprida a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Você tenta o concurso, você presta esse concurso para algum cargo, e se você for aprovado, nomeado, assinar o termo de posse e entrar em exercício, né, você começa de fato a ser aquele servidor. E esse servidor, ele entrou via concurso público de provas e provas de títulos. Ele vai ter um documento, né, que é o plano de cargos e salários, que vai falar sobre a sua vida funcional. Na verdade, não especificamente da pessoa, mas dos cargos, né, que fazem parte do quadro de funcionários do município em questão aqui, que é o município de Japeri. Bom, aqui é dito, né, que o exercício da docência na carreira dos profissionais de magistério exige uma qualificação mínima, no caso de ensino médio, na modalidade de magistério para docência na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Então você que gostaria de dar aula, né, de ministrar aulas para a educação infantil para os anos iniciais, primeiro segmento do ensino fundamental, você pode ter o ensino médio. Aqui é uma modalidade de magistério, né, que era a modalidade normal, né? Mas hoje em dia a intenção é que todos os profissionais da educação a nível de magistério, eles tenham um nível superior, tá? Então a tendência é que isso aconteça. Bom, o ensino superior em cursos de licenciatura, de graduação plena, né, que você vai ter uma habilitação específica para ser docente nos anos finais do ensino fundamental, do segundo segmento, do 6º ao 9º ano, tá? Então você vai ser professor de ciências, professor de matemática, professor de português, professor de artes, professor de história, de educação física, enfim, tá? Então você vai fazer uma licenciatura plena, né, ensino superior para um curso de licenciatura que você deseja ministrar aulas. E funções de especialista em educação. No exercício das atividades destas funções, exige qualificação mínima de graduação em pedagogia ou pós-graduação, tá? Aí você vai ser um especialista em educação e aí você tem que ter, no mínimo, uma graduação em pedagogia ou uma pós-graduação. Lembrando que eu não tô vendo todo o PME de cabo a rabo, tô vendo aquilo que eu acredito que seja mais relevante a nível de prova, tá, gente? Vocês devem fazer o seu estudo completo. Vamos lá, vendo agora financiamento da educação. Bom, quando a gente pensa em relação a orçamento, dinheiro que se volta à educação, é dito aqui que a lei de responsabilidade fiscal exige que haja equilíbrio das contas públicas, tá? Que elas sejam equilibradas. A partir do entendimento de que as metas devem apresentar resultados positivos entre receitas e despesas, entre o que entra e o que sai. Então, gente, aqui é o seguinte, aqui o PME ele vai contar com metas que são objetivos, né, quantificáveis, que possuem ali um prazo, né, que tem uma delimitação, que tem um escopo. Tá? Então, a ideia é que essas metas elas sejam cumpridas ao longo desses 10 anos, né? Lembrando que o plano municipal, e assim como o plano nacional de educação, eles têm uma duração de 10 anos, eles são decenais ou plurianuais. Então tem que ter um equilíbrio em relação ao que você consegue conquistar, os resultados, né, que você consegue atingir e o que você tem que investir para chegar nesses resultados. Claro que deve existir investimentos, porém também deve existir racionalização de custos e direcionamentos de recursos para cumprir os índices institucionais, especialmente na área de educação. Então, tem que se investir na educação, sem dúvida nenhuma, mas você também tem que racionalizar os custos, né? Se você tem ali uso de recursos públicos, você vai usar o que deve usar, não mais do que isso, tá? Então, isso é a racionalização de custos, você usar de forma equilibrada, de forma consciente, sem desperdício.
E aí vale destacar, né, que em relação a recursos financeiros tem, né, um título que fala sobre isso lá na LDB, na Lei de Diretrizes e Base, Educação, né, que fala quais são os recursos públicos que são destinados à educação, né, aqueles originários de receitas, né, de impostos, de transferências, de salário educação, de incentivos fiscais e de outros recursos, tá? E aí diz que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, o DF e os municípios nunca menos do que 25%, tá? Em relação, né, ao que ela consegue arrecadar das receitas, dos impostos, das transferências, tá? Então ela tem que aplicar, a União tem que aplicar anualmente nunca menos de 18% para a educação e os estados, o DF, os municípios, nunca menos que 25%. Vamos fazer uma questão, lembrando que já está disponível para venda um simulado contendo questões sobre o Plano Municipal de Educação de Japeri e também como os promocionais contendo outros conteúdos que são cobrados, né, que estão previstos no conteúdo programático para este concurso. Os links, né, dos materiais estão disponíveis na descrição deste vídeo. Vamos à leitura da questão, que diz o seguinte: de acordo com o PME de Japeri, 2 princípios importantes que não podem ser refutados nas normas que tratam da gestão democrática são os seguintes. Letra A. Participação de profissionais de educação na elaboração do currículo escolar e participação das comunidades escolar em grêmios estudantis. Letra B. Participação de profissionais de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Letra C. Participação da comunidade escolar na escolha do corpo docente escolar e participação das comunidades escolares em grêmios estudantis. E letra D. Participação de profissionais de educação na matrícula dos alunos e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Bom, nós vimos lá na parte do diagnóstico que fala sobre a gestão democrática, que é uma gestão participativa, que envolve todos os membros da comunidade escolar, que existem 2 princípios muito importantes que não podem ser negligenciados, tá? Que é a participação dos profissionais de educação na elaboração do PPP da escola, do projeto político pedagógico, e também a participação dos membros da comunidade escolar, né, das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Logo, a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário, né? E aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional contendo várias leis importantes como, por exemplo, a LDB, o ECA, a LBI, a BNCC. Também tem playlist com simulados de diferentes bancas organizadoras, tá? Simulados de português, né, de diferentes bancas organizadoras. Também tem playlist com simulados de legislação educacional, de fundamentos da educação, entre outros tantos conteúdos presentes aqui no canal que vocês podem estar explorando, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.